TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Hoje é sexta-feira e você quer participar do nosso programa? O telefone é o 3232-9382 e o e-mail tvcamaranatal@yahoo.com.br. Hoje a gente já começa o Câmara Esportiva com notícias sobre o futebol. O técnico do Globo está aqui, o Igor César. Antes de dar boa tarde ao nosso entrevistado, falar com o Flamínio Real, comentarista. Boa tarde, Flamínio. Boa tarde. Boa tarde, amigos que nos assistem. Hoje é um dia muito especial, que estamos com o técnico do Globo para poder falar sobre a preparação para o estadual. Verdade. Igor, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Flamínio. E sempre prazeroso estar participando do bate-bola com vocês. Me conta, como é que o Globo está se preparando para a temporada 2016? Na verdade, já estamos aí trabalhando há 2 meses, né? A nossa equipe está fazendo um trabalho intenso de uma pré-temporada. Isso foi feito um planejamento, né, para que acontecesse tudo naturalmente e graças a Deus está evoluindo bem. Agora é focar nesses 18 dias aí que temos aí até a nossa estreia, né, contra o Potiguar lá em Mossoró, para que a gente possa começar a iniciar, né, a competição bem. Igor, os benefícios de uma preparação mais longa, você acredita que chega bem mais à frente dos seus adversários? Eu creio que sim, né? A gente já vem treinando há bastante tempo, né? Então, em relação à parte física, né, e parte técnica, com certeza a gente está um pouco à frente das outras equipes, até porque as outras equipes começaram a treinar há pouco tempo, né? Então, a gente leva uma vantagem sim em relação a isso. Esperamos que a gente venha fazer uma boa competição, esse é nosso pensamento, né? Procurar nosso objetivo, que é conseguir o título, sabendo, lógico, que é difícil, né? Muito difícil, porque as outras equipes também, não é porque também começaram a treinar um pouco tarde que elas não vão chegar, né? Mas dentro da competição eles vão pegar esse ritmo, né, de jogo que eles precisam, mas para isso o Globo já tem que começar somando pontos, né, nesse campeonato, que é um campeonato de tiro curto, então é procurar estar sempre somando pontos, mesmo fora de casa, né, como também dentro de casa, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos, que no caso seria aí a vaga para a Série D, né, Copa Nordeste, Copa do Brasil e, consequentemente, o título. Porque com a vaga da Série D a gente vai ter um calendário bom aí o ano todo. Igor, quem são os jogadores? Quais são as promessas para 2016? Teve contratação nova? Tiveram jogadores remanescentes da temporada passada? Isso, os jogadores lá de destaque, né, são todos, né, eu acho que para mim, do goleiro ao atacante, né, os 32 que estão treinando lá comigo lá, todos são jogadores que têm plenas condições de estar participando, né, de uma partida. E ficaram sim alguns jogadores, né, do plantel passado, né, no caso do Rafael goleiro, do Giovani, do Leomi, do Renatinho Carioca, do Renatinho Potiguar, jogadores já conhecidos da torcida, né, e conhecidos do futebol potiguar. E também vieram outros jogadores também que tiveram destaque em suas equipes, onde estavam atuando, né, no caso do Everton, um meia atacante de 21 anos que passou pelo Guarani de Campinas, o Luizão, que veio do futebol chinês, que também é brasileiro, atacante de área, o próprio Vavá, né, o Vavá Metralha, que teve no Potiguar no passado, teve comigo na Série D e esse ano está retornando, né, para disputar o estadual. O próprio Romarinho, que estava na Série D e participou ainda de alguns jogos pelo ABC na Série B e retornou também ao Globo. Então, jogadores de qualidade, jogadores jovens, que tem tudo para a gente fazer uma boa competição. Igor, e com relação aos jogadores da base, o aproveitamento dos jogadores da base, tem alguns que estão subindo, alguns que já são bastante jovens que vão precisar de uma rodagem, pegar uma experiência nesse campeonato? Sim, com os jovens, né, do Sub-20, né, que disputou a Copa Nordeste, alguns jogadores lá se destacaram, outros já vinham se destacando dentro dos treinamentos do Sub-20, até mesmo do profissional comigo. E alguns jogadores até participaram de alguns jogos da Série D, no caso do Alexandre, lateral direito, um jogador jovem, de 19 anos, um jogador que tem muita qualidade e fez alguns jogos comigo na Série D também.
entrando no segundo tempo, jogando até alguns jogos de titular. E como outro também, o Cícero Matheus, né, que é um volante que se destacou bastante, juntamente com o Eduardo Meia, na Copa do Nordeste, onde apareceu vários clubes, né, aqui do Brasil, times de Série A, em busca, né, desses jovens talentos. E eu creio que dentro da competição, lógico que se precisar, for preciso eles jogarem, eles vão entrar e vão dar conta do recado naturalmente. E o que é que vocês estão preparando para a estreia do time? Na verdade, estamos aí preparando bastante coisas, né? Temos que estar sempre inovando, né? Sempre procurar buscar estudar para tanto a nossa equipe também como as equipes adversárias, para que a gente possa surpreender. Desculpa, teve um jogo treino recente? Fizemos um jogo treino com o Palmeiras, né? O Sub-19 do Palmeiras, que foi para a Copinha. E foi um jogo bom, onde eu movimentei todo mundo, usei um time na primeira parte. Na segunda parte também usei outro time, até mesmo mexendo com alguns outros atletas durante a segunda parte. Então deu para utilizar todo mundo, deu para observar. O placar para mim é o menos que importa, né, nessa transição, né, que a gente está fazendo da pré-temporada para a competição. Então agora vamos jogar amanhã em Georgina Avelina, né, contra a seleção local. Mais um jogo treino também, onde eu vou também utilizar todos os jogadores. Então para mim está sendo bom para essa observação. E creio que na outra semana, né, antes da estreia, iremos fazer também um amistoso, né, contra uma equipe profissional, uma equipe que já vem disputando competições. Assim, eu estou em conversa com a diretoria de um clube da Paraíba, até eu não vou falar o nome porque a gente não confirmou ainda, né, mas eu creio que até segunda-feira a gente tem essa confirmação desse amistoso. Igor, falando um pouco sobre você como técnico, você é um técnico jovem, mas já com uma rodagem aí boa. Quais são os seus desafios agora para se manter na carreira, porque a gente sabe a dificuldade dos técnicos hoje em dia, do imediatismo do futebol brasileiro, mas assim, qual a sua maneira de trabalhar, você imagina como vai ser o seu futuro e os desafios que você vai encontrar nesse ano? A gente procura sempre, né, como eu falei aqui no início da entrevista, procura sempre estar inovando, né, sempre estudando e sempre buscando coisas melhores, né. Voltei agora, né, para o Globo, na Série D, a gente não conseguiu o acesso, né. Hoje o pensamento lógico, continuar no Globo até o final do ano, né, com a Série D e, se Deus quiser, conseguindo aí esse título, né, que, como eu falei, vai ser difícil, mas o Globo vai procurar sempre ficar lá no topo, né, e procurar repetir em 2016 o que foi feito em 2014, né, onde saímos vice-campeões, né, do estado. Então esse ano procurar sim também manter esse objetivo, né, e em relação a mim como treinador, o pensamento sim é sempre de buscar coisas melhores, né. Então apareceu algumas situações, mas eu estou muito bem no Globo hoje, meu foco é no Globo, meu foco é o estadual e agora procurar fazer um bom trabalho. Igor, qual a importância desses jogos amistosos nessa preparação, né, para a estreia oficial realmente do time? A importância é imensa, né, porque aí a gente vem avaliando alguns jogadores, né, até mesmo jogadores que a gente pensa em começar, né, a formação para o primeiro jogo, como também jogadores que assim, no meu pensamento não vai começar, mas que se precisar eles vão entrar e vão dar conta do recado. Então para mim é muito valioso, né, esses jogos treinos. Lógico, a gente está fazendo alguns treinos que fez com o Sub-19 do Palmeiras, né, agora vai fazer com uma seleção local do interior, um time que não é profissional, mas geralmente esses jogos eles costumam complicar um pouco, então dá para a gente trabalhar um pouco, dá para a gente focar nisso aí e lógico, próxima semana, como eu falei, o nosso objetivo é marcar contra uma equipe profissional para dar até um ritmo mais sei lá, fica uma situação de um jogo mesmo, né, valendo entre duas equipes profissionais. Igor, e com relação ao Ricardo Lopes, será que a gente vai descobrir um novo Ricardo Lopes por aí, esse campeonato estadual? Posso ser que sim, né, tem jogadores de qualidade, como eu falei aqui no início. O Ricardo foi um jogador que chegou em 2014, né, e foi muito bem, né, foi o artilheiro do campeonato, fez bastante gols, menino bom, menino de uma cabeça tranquila e
fez esse campeonato em 2014, né? E tem alguns olheiros sempre já buscando, né, a ida do atleta para alguns clubes aí do Brasil, até mesmo fora, e conseguiram levar, né, para a Coreia, e lá continuou fazendo gols, né, sendo artilheiro, sendo o melhor assistente, né, de passe para gol, e acho que todos vocês já estão sabendo, né, ele acabou sendo vendido agora, foi para o melhor time, né, o atual campeão da Coreia, então ele merece, né, um jogador jovem, um jogador que ainda tem muito futuro pela frente. E você como técnico, qual é o esquema que você pretende utilizar mais? É um esquema mais ofensivo? É mais defensivo? Tem alguma outra tática que você vem trabalhando com os jogadores? A gente vem sempre buscando, né, a formação ideal, né, a tática melhor de executar dentro do campo, né, mas nosso pensamento assim, é atacar, defender, né, e procurar sempre a vitória. Você acha que o treinador precisa ter várias táticas para mudar o jogo no decorrer da partida? Ou você é daquele treinador que é mais conservador e procura usar sempre a mesma tática para entrosar os atletas e tudo mais? Não, a gente procura sempre estar treinando, né, executando 2, 3 formações, até mesmo dentro do jogo, dentro da situação do jogo. Algumas situações a gente tem que trocar, né, o atleta um pelo outro. Outras situações a gente muda a formação sem estar mexendo no jogador. Então isso aí é situação para cada jogo, né, para cada momento, para a gente poder estar sempre ali mantendo foco e conseguindo um resultado positivo. E além do Globo, você acumula experiências atuando em quais outros clubes? Eu passei por alguns clubes, né, eu trabalhei sempre na base, né, passei bastante tempo na base. Trabalhei no Alecrim, né, trabalhei no Santa Cruz, do Lupes II e do João Quebra-Osso, que são empresários de futebol. Passei pelas equipes de Moura, né, do América. E depois fui para o Globo, né, e fui para a base do Globo. E logo em seguida, na segunda divisão mesmo, no último jogo eu estava como auxiliar, acabei ficando como treinador. E em 2014 foi meu primeiro contato mesmo, né, diretamente como profissional, e graças a Deus a gente conseguiu o vice-campeonato, né? E depois do Globo sair, eu disputei o campeonato 2015, o estadual 2015 pelo Santa Cruz, né? E logo em seguida retornei para o Globo, para a Série D, e esse ano novamente pelo estadual estarei ao comando do Globo novamente. E qual é o recado que você passa para a torcida do Globo? O recado que eu passo é que todos os jogos eles venham comparecer em massa, né, como sempre fez, para nos apoiar e dizer que a gente está treinando forte para sempre conseguir nosso objetivo, né, e o nosso objetivo, todo mundo sabe qual é, né, que é conseguir as vagas que tem para as competições e, consequentemente, o título. Um trabalho persistente e contínuo, não é isso? Com certeza. Esse é o treinador do Globo Futebol Clube, Igor César, que encerra esse primeiro bloco, mas Flamínio tem muito mais, né? Vem muito mais por aí. Vem muito mais, vamos falar ainda sobre a Copinha e sobre os resultados importantes que vieram por aí. Verdade, não saia daí que a gente volta já. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado.
fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados. Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Voltamos com Câmara Esportiva e agora a gente vai falar sobre a Copa São Paulo. O ABC, olha, se classificou para a segunda fase da Copa São Paulo sem conseguir uma única vitória. Ontem foi realizada mais uma rodada da Copinha e o time potiguar empatou e jogando contra o Galvez do Acre. Esta foi a primeira vez que o Alvinegro conseguiu avançar no campeonato. Isso graças à derrota do Goiás para o São Bernardo em 2-0. Já o Palmeiras, infelizmente, enfrentou o time Red Bull e perdeu. E se despediu da disputa. Foi uma alegria para um, né? E infelizmente tristeza para o outro. Pois é, Mara, futebol, você sabe como é que é, assim, por isso que é apaixonante, né? Porque tem o ABC, essas surpresas. Surpresa demais. O ABC conseguiu 2 empates, conseguiu passar. Coisa que ano passado ele conseguiu 2 vitórias e não conseguiu passar. Então, assim, se beneficiou com a mudança do regulamento, no caso desse ano, e conseguiu passar. Um feito histórico inédito para o ABC, para os times do Potiguares, né? Inclusive o ABC foi a 5ª opção para participar da Copa São Paulo. Você vê como o futebol é muito dinâmico e surpreendente, né? Mas foi muito bom esse resultado para eles, foi um empate, né? Mas o importante, o objetivo foi alcançado. Agora vai ficar na dependência do jogo do Vitória e o Grêmio Osasco, se não me engano, para saber quem vai ser o seu adversário e torcer para eles conseguirem avançar mais ainda. Já do lado do Palmeiras, foi uma grande pena, porque o time era um time encorpado, um time que jogou de igual para igual contra o Red Bull, que é um time de empresário, um time também que não é um time de camisa, o Red Bull, mas é um time que possui muito investimento, o próprio nome, né? Tem uma estrutura, tem uma estrutura. E o Palmeiras, os meninos foram guerreiros, jogaram de igual para igual, inclusive com um goleiro que era zagueiro, no lugar do goleiro, porque o goleiro titular tinha sido suspenso. Então, a equipe do Red Bull se beneficiou com isso. E o reserva estava machucado. Então, ou seja, né? Não tinha uma outra opção. Não tinha outra opção, então o zagueiro foi pro gol. Mas mesmo assim, parecia que estava tudo normal. Mas no final das contas, no futebol acaba pesando. Mas eles tentaram, eles foram para cima, tiveram oportunidades. E assim, foi uma grande pena. Eles começaram a competição ganhando de 4-0, jogando bem. E infelizmente chegou no último jogo e lutaram, mas não conseguiram. Infelizmente fica para a próxima. E o ABC poderia ter conquistado uma vitória. Se tivesse feito um golzinho a mais, dava para ter feito? Dava para ter ampliado o placar? Dava. Inclusive, o gol sofreu um pênalti, né? Teve um gol de pênalti que o goleiro do ABC fez, o pênalti. Então, dava para ter, dava para ter feito, ter conseguido a vitória. Mas, como disse, futebol é resultado. Então, o resultado foi alcançado, então tá tudo bem. Tá tudo bem, mesmo não ter vencido, né? Se destacado tanto. Verdade. Agora vamos falar do América, que o América volta a campo para o segundo desafio amistoso da pré-temporada. O Alvirrubro enfrenta o 13 às 15h30 no estádio Presidente Vargas, lá em Campina Grande. Outra forma, né? Outra oportunidade de testar os jogadores, de saber, conhecer mais o entrosamento, né? Verdade. A gente vinha falando, né, ontem, né, antes de ontem, sobre a vitória de 7-0 que tinham ganho da Saferne, que era uma equipe de atletas profissionais que estavam desempregados. E ainda assim é uma equipe forte, uma equipe de jogadores que vem mantendo a atividade num projeto bem bacana. Mas, quando você pega uma equipe agora de camisa do Nordeste, profissionais que estão treinando diariamente, que estão empregados, é um outro peso. E é muito importante, inclusive nosso entrevistado hoje, Igor César, falou sobre a importância
de como faz parte do planejamento esses jogos, você conhecer o elenco, de você saber quem é que vai iniciar, de você poder fazer, porque é o momento de você poder fazer testes, de você encontrar a melhor formação, de fazer a mudança que o treinador julga necessário, conhecer os atletas, pode colocar atleta da divisão de base, pode, enfim, fazer várias mudanças. E é isso que o América espera que seja muito proveitoso. Nem tanto o resultado, mas o desempenho da equipe. É muito cobrado, é um time muito cobrado, né? Muito ABC, cobrado. América, o próprio Globo, são times muito cobrados. A pressão para esses clubes é muito maior que a dos outros. Essa é a realidade, porque entra com outro peso no campeonato. Entra com chance de título, obrigação de título. Então eles precisam se preparar realmente para suportar essa pressão. Porque qualquer resultado que não seja o mais favorável como título ou como conseguir as vagas necessárias é tido como fracasso. Verdade. Agora a gente pula do futebol para o xadrez. Durante o período de carnaval, enquanto muita gente vai estar lá curtindo a folia de Momo, será realizada uma competição de xadrez chamada Aberto do Brasil Taça Cidade de Natal. Até o momento, estão confirmadas a participação de grandes mestres do esporte. Salvador Alonso, da Argentina, Luiz Galego e Diogo Fernando, de Portugal. Tem um norte-americano, Roberto, que tem um nome estranho, um Gasquet. Acredito que eu tenha falado da forma correta. E também tem o destaque o potiguar Máximo Iaque. A competição será no Aeroclube de 6 a 8 de fevereiro e vale como etapa para a classificação para a semifinal do Brasileiro 2016. Então não é uma competição comum, já é uma seletiva para a etapa nacional. É um campeonato que a gente pode perceber que é muito importante que venha para o Rio Grande do Norte. Temos pessoal que vai participar que é potiguar, então a gente torce para o sucesso dele, torce para o sucesso da competição, que outras dessa modalidade e desse porte, quanto mais competições de porte venham para a nossa cidade, para o nosso estado, é muito importante para nossos atletas, para todo mundo que participa, que gosta do esporte e que eu acredito que vai ser uma grande etapa aqui em Natal. E maior visibilidade, né, para a capital potiguar também, porque é um evento que reúne argentinos, pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, junto com os potiguares, chama a atenção, né, para Natal? Chama a atenção e é isso que é muito importante para a gente. O desenvolvimento do esporte está muito ligado a essas grandes competições. Então, o Natal, estando nessa rota, é muito importante para a gente. Verdade. Flamínio, a gente vai ver agora uma matéria. A gente vai exibir uma série de reportagens, começando o primeiro VT hoje. É a série de reportagens Desafio Viver com Saúde. Eu e as jornalistas Gisele e Ariane Viana, a gente embarcou numa busca pela melhora da qualidade de vida, com alimentação saudável, também uma rotina de exercícios. Vamos ver como é que vai ser esse início? Eu quero ver, eu estou curioso para saber como é que ficou. Então vamos lá, vocês acompanham na matéria. Corre para a pauta, entrevista, escreve texto, edita o VT, apresenta o jornal. Tudo isso correndo contra o relógio. Afinal, a notícia não espera. E no meio de toda essa correria, não sobra tempo para se cuidar. Será mesmo? Ou essa é só uma desculpa que essas três jornalistas encontraram para levar uma vida sedentária? Sou Mara Rochelle, tenho 29 anos. Sou Gisele Holanda, tenho 28 anos. Eu sou Ariane Viana, sou jornalista, repórter aqui da TV Câmara. Elas foram desafiadas a mudar de hábitos e não foi por acaso. Odeio atividade física, muito. Não gosto mesmo. Eu tenho 31 anos e a última vez que eu lembro de ter praticado alguma atividade física foi há pelo menos 15 anos atrás. Eu sou uma pessoa extremamente sedentária. Acho que a última vez que eu pratiquei alguma atividade física eu tinha 13 anos de idade. É uma rotina muito atribulada, a jornalista tem que ter vários empregos, então em meio a essa correria, acabei deixando a alimentação saudável um pouco de lado e adquiri vários quilos nesses últimos 5 anos. A partir de agora, a missão delas é mostrar que é possível ter bons hábitos, mesmo em meio a uma rotina agitada. Cada participante recebeu uma meta individual, que deve ser alcançada dentro de 6 meses. Para isso, elas vão adotar uma alimentação saudável e exercícios físicos regulares, acompanhadas por um nutricionista e profissionais de educação física.
Eu sou Érico Espínola, professor de Educação Física, pós-graduado em Atividade Física e Saúde, e vou acompanhar as meninas durante o tempo de 6 meses, fazendo a avaliação física e os testes físicos, acompanhando todo o resultado. Meu nome é Antônio Júnior, sou nutricionista, esportivo e clínico. Vou fazer parte da equipe multidisciplinar que vai ajudar as meninas a perder peso, melhorar a qualidade de vida e ter hábitos alimentares saudáveis. Cada participante terá um personal trainer responsável pelo acompanhamento direto dos exercícios de musculação. São eles que vão ajudar as desafiadas a alcançar os melhores resultados. Aceitei esse desafio durante os 6 meses para deixar a Gisele a ponto de bala, o melhor resultado do desafio. Vamos que vamos, porque aqui não pode parar. Aceitei esse desafio para treinar a Ariane e a gente vai vencer dessa galera que não tá com nada. Vamos que vamos. Fiquei responsável por treinar a Mara Rochelle durante esses 6 meses. Vamos que vamos alcançar todos os resultados. Mara, eu sou seu malvado favorito. Além da musculação, elas também vão fazer treinamento funcional e o crossfit. Sou Messias Silva, sou profissional de educação física e nesse desafio eu sou responsável pelo treinamento funcional das meninas. Entrei para a briga, aceitei esse desafio e vou ajudá-las a atingir as suas metas. Simbora! Sou Evandro Nagins, professor de crossfit. Eu encarei o desafio dos 6 meses. Agora é elas que vão ter que me encarar. E é isso que você acompanha a partir de hoje aqui no Câmara Esportiva. Será mesmo que elas vão conseguir alcançar as metas? Ai, meu Deus, chega, deu medo, viu? Você viu, Flamínio, como a gente sofre, a gente sua, a gente fica descabelada, a gente fica cansada, mas no final é uma sensação tão boa, sim, de dever cumprido, de dizer, estou cuidando do meu corpo. Essas atividades são muito importantes para a saúde, né? Assim, não tem como viver hoje em dia sem as atividades, sem esporte, atividade física, você se sente bem com você mesma. E assim, eu espero que esse programa inspire todos os nossos telespectadores e tal, e que inspire todos que vivem e convivem com vocês, todos da TV Câmara, e que todos tenham uma vida mais saudável. É a dieta generalizada aqui. Todo mundo tem que fazer dieta, todo mundo tem que fazer exercício para ir contagiando o espírito um do outro, mas não é fácil, tá? A gente faz as matérias, mas não é fácil. O treino é muito puxado e eu tenho certeza que os resultados virão. É para emagrecer? É o que a gente procura também. Mas a gente aqui, Flamengo, você sabe que a gente sobe um lance de 4 lances de escadas. Exato. É cansativo. Demais, assim, trabalhar como vocês trabalham, como a gente trabalha, é muito cansativo. O dia a dia é puxado. Mas a gente tem que ter essa consciência de que no pequeno horário livre que a gente tiver e também com a alimentação, se habituar a ter uma vida mais saudável que vai fazer bem a todos nós. É verdade. E a gente vai mostrando toda sexta-feira, a gente vai exibir uma reportagem. Tem muitas novidades. Essa foi só a primeira, foi só mostrando como é que será esse desafio Viver com Saúde. Mas tem aula sobre crossfit, treinamento funcional, treinamento na praia, qual a importância do nutricionista e da suplementação e de um avaliador físico. Você sabe, tudo isso você vai acompanhar aqui no Câmara Esportiva através dessa série de reportagens. E se você quiser rever esse programa, outros programas passados ou qualquer um programa da grade de programação da TV Câmara, acessa lá a fanpage, que é TV Câmara Natal. Você acompanha lá, revê, compartilha. E assim a gente vai divulgando o nosso trabalho e contribuindo, né, para o esporte, para as nossas pautas. E assim a gente segue. Já estou cansado, né? Já estou cansado depois de todo esse exercício. Mas ainda bem que tem um final de semana e próxima semana a gente volta. Flamínio, boa tarde. Boa tarde e eu desejo um excelente final de semana para todos que nos assistem. Gente, obrigada pela companhia. Uma boa tarde e um excelente final de semana.
TV Câmara, a TV do povo de Natal.